Hoje, dia 13 de novembro de 2018, eu resolvi dar voz e fisionomia a uns fragmentos que eu venho escrevendo e publicando há algum tempo com o nome de Curso Popular de Filosofia. Nós vamos começar pelo começo. E esse é o primeiro fragmento que eu vou apresentar para vocês. Espero que vocês se interessem por ele. Mas a minha pretensão com isso é dar uma contribuição para aquelas pessoas que não têm formação em filosofia, mas que gostariam de se atrever no exercício de pensar por conta própria. Filosofia é uma atividade de pensar por conta própria. Então, o curso popular de filosofia começa assim. A palavra filosofia. Filosofia é uma palavra, e todos sabem. Mas a filosofia não começa como filosofia. Ela começa como pensar. Em que consiste esse pensar? No exercício, na invenção do ato de se elaborar uma pergunta que aponta para um horizonte desconhecido. Qual é a pergunta? A pergunta é: que é isto o fundamento de todas as coisas? Essa pergunta não aparece entre os fragmentos de Tales de Mileto, mas a resposta que ele apresenta em seus diversos fragmentos indica essa pergunta como sendo a pergunta originária, a pergunta fundante. Então, o que ela nos ensina? O que pode nos ensinar? Eu não sou a pessoa mais competente para responder a essa pergunta, mas posso sugerir alguma coisa que todos já sabem. Por exemplo, que a filosofia começa com uma pergunta fundamental e não com uma resposta. Com a pergunta fundamental e não com uma resposta. Sem essa pergunta originária, não haveria tantas respostas. Tales de Mileto, o inventor de tal pergunta, Anaxímenes, Pitágoras, Anaximandro, Anaxágoras, Empédocles, Heráclito, Parmênides e tantos outros chamados de físicos, ou pensadores originários, ou pré-socráticos, procuraram responder a essa pergunta. Mas o que a pergunta de Tales pode nos fazer pensar? A pergunta que possui esse caráter, ou seja, filosófica, nos coloca diante de N outras. A quem Tales direciona a sua pergunta? A alguém que não é ele mesmo ou a ele mesmo? Tales, ao perguntar, se revela diante de si mesmo como alguém que já sabe sobre o que está perguntando ou como alguém que ignora aquilo pelo que pergunta, de modo que a sua resposta implica uma procura. Se ele ignora aquilo sobre o que pergunta, então sua pergunta revela, em primeira instância, a sua própria ignorância. Se Tales sabe que ignora aquilo pelo que pergunta, então ele tem consciência de sua própria ignorância. Mas, se ele se pergunta por aquilo que ignora, é porque há nele um desejo de conhecer. Então, a pergunta de Tales nos coloca diante de um tripé fundamental: conhecimento de si, consciência da própria ignorância e desejo de conhecer.
Eis o fundamento de todo pensar. Pensar filosófico é pôr-se diante de si mesmo e procurar compreender em que consiste a própria ignorância. A consciência de ignorância já é uma questão filosófica. Não basta alguém dizer, sei que sou ignorante, e acreditar que isso é suficiente para fundar a sua consciência de ignorância. A consciência de ignorância indica que eu seja o portador da pergunta que revela minha ignorância e que seja eu também aquele que procura, a partir de si mesmo, a resposta. Quando procuro no outro a resposta que me satisfaz, o que tenho é uma informação. Tales nos ensina que sem uma procura pessoal, sem um empenho, sem um doar-se a partir desse pilar fundamental, não construiremos uma sabedoria pessoal. Para que essa sabedoria se realize, é preciso a determinação de uma procura. Essa determinação é uma escolha. Essa escolha é pessoal. Construir uma sabedoria implica em querer trabalhar todo dia. A procura da construção disto que aos poucos se revelará como uma sabedoria. Esse é o exercício da filosofia. Até o próximo texto.